A paz do nosso Salvador Yahshua é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Meus irmãos, eu quero mostrar aqui um áudio. Na realidade é um vídeo, tá no TikTok aí, mas quem tá falando nesse áudio aqui é o Porcela. É o Lamartine Porcela, né? E o Elivelto. O Elivelto é aquele que prega que Cristo já veio em 70, lá do Pernambuco. Porcela fala que o anticristo é um extraterrestre e o Elivelto diz que o fim escatológico já passou, que tudo terminou em 70. Pelas escrituras, todos dois estão errados. Todos dois estão errados. Vou soltar aí para vocês verem. Olha o Porcela e depois você vai ver o comentário do Elivelto. Os dois estão errados, segundo as escrituras. Do anticristo, especialmente nos Estados Unidos. Será o anticristo um alienígena? Será que ele vem de fora do planeta e por isso conseguirá enganar a bilhões de pessoas de que ele é a solução, de que ele é o Salvador? Será que o anticristo pode ser parte de um engano alienígena? Será que todo esse tempo nós estamos procurando a pessoa do anticristo no lugar errado? A resposta para isso é que é possível. Lamartine Porcela aloprou de vez. O anticristo que o apóstolo Paulo se referiu foi Nero César, o imperador Cláudius, o detinha por estar no trono antes que ele assumisse o poder. Olha, por essa nem Paulo esperava. Imagine os irmãos de Tessalônica. Desfuturize, crente, o fim escatológico já passou. Aí nós vemos o grau, irmão. Nós vemos o grau de irresponsabilidade com as coisas do nosso mestre. Que para ele, Elon Musk é o anticristo, Macron é o anticristo, Jared é o anticristo. Só basta surgir um magnata, surgir alguém influente. Eu também já passei por isso. Eu já fiz isso. Porcela diz, esse é o anticristo. Tem possibilidade de esse ser o anticristo. Agora Porcela está dizendo que o anticristo tem possibilidade de ser um extraterrestre. Aí o Elivelto já disse que o anticristo era César Mero. César Mero porque seu nome dá 666, então é César Mero é o anticristo. E ainda diz, desde futurismo, o fim escatológico já passou. Meus irmãos, quando nós vai para as escrituras, ela deixa bem claro. Você entendeu? A origem, porque o anticristo vai ter um líder que vai dominar? Vai. Mas o povo esquece que o anticristo engloba um sistema. O anticristo, a Bíblia deixa bem claro, entendeu? Que ele, quando surgisse, ia derrubar 3. Mas ele não ia estar sozinho. Ia até ali, ó. Vai ter dentro da tipologia bíblica 10 nações que vai englobar esse governo, esse reino do antimachia. Agora eu quero mostrar como é que eu vejo o anticristo e como a Bíblia revela o anticristo. Aqui em Lucas capítulo de número 22, as escrituras falam claramente concernente ao pacto, né? Ali no capítulo 21, versículo 37, 38, fala a respeito do pacto da traição. Olha como é que eu vejo o anticristo. Aqui, no capítulo 22, vou estar lendo do versículo 1 em diante, diz assim, estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria Cristo, porque temia o povo. Agora, olha como é que eu vejo o anticristo e como a Bíblia revela ele. Olha o versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas,
que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitões de como lhe entregaria. Observe que estava perto da Páscoa, chamada de Asmo. A Bíblia diz que o próprio Judas Iscariote, que andou com Machia, que viu milagre com Machia, que conviveu com ele, né? Foi e falou para os principais do sacerdote como entregaria. Mas notou que Judas ali aparentemente está sóbrio. Aparentemente está sóbrio. Mas a Bíblia fala claramente, irmão, que entrou em Judas. Ele é espírito, o adversário é espírito. Entrou em Judas quem? Satanás. Entrou em Judas Satanás. E foi lá e arquitetou todo esse plano contra o Machia. Entrou em Judas Satanás. Satanás entrou em Judas. E fez o quê? O entregou. Agora, olha o que diz aqui, guarde isso. E entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote. Entendeu? Como era que ele entregaria o Machia. Olha o que diz aqui em 2 Tessalonicenses, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha o que diz. O versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sendo que vem o que? Apostasia, afastamento. Se manifesta o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Espera aí. O qual se levanta contra tudo que se chama Deus. Você já notou as ideologias que se levantam contra os princípios do Criador? Você notou essas ideologias no mundo inteiro que se levanta contra os princípios judaico-cristão? Vai pegando isso. Isso é comparado como o homem do pecado, para se cumprir o que está lá em Gênesis. Capítulo 11. Eis que o homem é um, todos têm o mesmo intento, e não há restrição para todos que eles intentarem fazer. Ainda que seja que fale de um, mas se o povo apoia aquele um é a voz de todos, e todos é a voz daquele um. Entendeu agora? Aí ó, o versículo 5 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não vos lembrei de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então Paulo ensinava o que? As escrituras. Agora vocês sabem o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opere, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Agora preste atenção no verso 9. O verso 9 é de muita importância. Olha o que diz. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso o Criador enviará a operação do erro para que creia na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que é que está dizendo aqui o versículo 9? Que esse homem do pecado, né? A vinda desse homem, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então, na terra vai estar um homem. Quem é esse homem? Esse homem é o homem que apoia as ideologias. É o homem que apoia todo tipo de diabologia. Vou explicar de novo. Quem é que vai estar na terra? Vai estar na terra um homem que apoia essas ideologias malignas, essas ideologias diabólicas. E essa pessoa que apoia essas ideologias diabólicas vai estar na terra e será um líder. Será um líder. E o que é que vai acontecer? Vai entrar Satanás nesse homem do pecado. Vai entrar Satanás nesse homem do pecado. Assim como entrou em Judas Iscariote. O inimigo é espírito. E vai entrar no homem do pecado. No ser humano do pecado. Os homens, no final do tempo, vão estar endemoniados.
O ser humano, no final do tempo, que apoia essas malignidades, vão estar endemoniado. Endemoniado. Você entendeu? Endemoniado. Paulo, quando escreve para os irmãos de Roma, no capítulo 1, ele mostra isso. Ele mostra essas coisas de forma bem clara. Entendeu? Sobre esse ser humano do pecado. Paulo sempre mostrou esse ser humano do pecado, como vai estar nesses últimos dias. E Cristo também falou em Mateus 24, né? Por se multiplicar o quê? A iniquidade. Iniquidade é o quê? O pecado. Pecado é o quê? Transgressão da lei. Que lei? A lei do Criador. Então, observe que, do mesmo jeito que Satanás entrou em Judas Iscariote, vai entrar em quem? Nesse homem do pecado. Por isso que em Daniel capítulo 9, a aliança ali, muitos dizem, a aliança vai ser quebrada. A aliança vai ser quebrada. Outros dizem, não, ali quem fez a aliança foi Cristo, que não sei o que. Não, ali não é Cristo que está fazendo a aliança. Ali quem está fazendo a aliança é o inimigo. Ali é o inimigo que está fazendo a aliança. Porém, você notou que a aliança lá, pode ver no hebraico, a aliança ali não será quebrada. É uma aliança firme. É uma aliança firme. Ela não será quebrada. É de 7 anos. É de uma semana. Porém, na metade da semana, a aliança continua. Porém, na metade da semana, ele faz o quê? Ele dá fim ao sacrifício diário e à oferta de grão. Ele dá fim o quê? Ele dá fim à programação do evangelho. Ele dá fim à pregação do evangelho, ao sacrifício que os judeus irá fazer, irá praticar, ele vai acabar. Tá entendendo? Dá fim a isso, se levanta contra isso. Contra a pregação, contra a oração, contra os princípios judaico-cristão. É isso que está mostrando. Você entendeu? Porque esse homem do pecado vai entrar nele quem? Satanás. Há um filme sobre o anticristo, que eu esqueci o nome do filme, e mostra claramente, sobre um cristão que é presidente dos Estados Unidos e o outro da ONU. Aí esse maligno vai para a ONU. Aparentemente, ele mata o pai dele, né? Eu esqueci o nome do filme. Ele mata o pai dele e ali ele vira um líder na ONU, praticamente na ONU, mostrando no filme que é a ONU, tipo a ONU. Ele vira um líder e vai para Israel. Lá em Israel, quando Satanás se manifesta, observe que sai a casca igual uma borboleta sai do casulo. Observe que a casca do David, acho, né? Sai e Satanás sai de dentro assim para punir o irmão dele, né? Punir o irmão dele. Aí ele mesmo, Satanás, diz que o irmão dele era só uma cobaia, era um algoze, era uma marionete. É assim, o anticristo, irmão, o homem do pecado é uma marionete que vai ser usado por Satanás. E agora Lamartine Porcela fala que é um extraterrestre. Aí o outro vem e já diz que é César Mero. Olha a confusão que fica nas cabeças das pessoas se a própria Bíblia está revelando. Sim, a gente pode fazer comparação, especulação, a gente pode fazer. Agora, especulações fora da realidade como essa do Porcela aí, é complicado. É difícil. E pior que tem muitas pessoas que acreditam nisso. E sabe o que é que ele diz? Que eu estou errado. Toca o barco.